Olá, meu nome é Karine, eu sou orientanda do professor Faruque e eu vim apresentar o meu pré-projeto de TCC que tem como tema análise dos efeitos da auriculoterapia sobre a ansiedade em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. A medicina tradicional chinesa é considerada uma técnica milenar praticada há mais de 3.000 anos. Ela é uma das medicinas mais antigas do mundo e foi baseada em observações do funcionamento do corpo humano e sua integração com a natureza. Existem 3 teorias principais que sustentam a medicina tradicional chinesa. A primeira é a teoria do Qi, representada pelas letras QI, que simboliza a energia corporal. A segunda teoria é a teoria Yin e Yang, que traz como base o equilíbrio corporal, interno e externo, e a sua relação com o meio ambiente. E a teoria dos 5 elementos, representada por um pentagrama, que faz uma associação dos órgãos do corpo humano com os 5 elementos da natureza, onde o fogo representa o coração, a terra representa baço, pâncreas e estômago, o metal representa pulmão, a água representa rins e bexiga e a madeira representa o fígado. Sendo assim, a doença na medicina tradicional chinesa é tratada como uma evolução dos desequilíbrios que não foram diagnosticados inicialmente. Então, ela começa com um desequilíbrio energético, evolui para um desequilíbrio funcional e após vem o desequilíbrio orgânico, que é quando os exames já começam a apresentar alterações indicando alguma patologia. E a medicina tradicional chinesa ela é usada não só para tratar a doença já quando ela está instalada, mas também para diagnosticar e prevenir essas doenças através de características físicas do ser humano. A auriculoterapia é um ramo na especialidade da acupuntura, que utiliza pontos específicos da orelha com o intuito de restabelecer o equilíbrio do corpo e da mente através da utilização de agulhas, cristais e sementes. Os estímulos nos pontos auriculares são efetuados para tratar enfermidades de caráter físico e mental. Isso acontece devido aos inúmeros vasos capilares e nervosos que passam pelo pavilhão auricular e refletem diretamente no sistema nervoso central, que age no organismo através dos canais de energia que fluem por todos os órgãos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre unidade de terapia intensiva, só para a gente entender a relação da aurículo com a UTI. O nome UTI por si só já leva a pessoa a fazer uma associação direta com a morte, devido à alta complexidade de cuidados e procedimentos que são realizados neste ambiente. É um local com diversos aparelhos que apitam o tempo todo, tem um alto fluxo de equipe multidisciplinar que ficam 24 horas por dia ligada. Isso pode assustar os pacientes. E toda a equipe está sempre atenta a qualquer sinal de gravidade ou um alarme diferente que começa a apitar. Já tem várias pessoas em volta para poder corrigir e verificar o que está acontecendo. E como os casos mais graves estão na UTI, é muito comum que algumas intercorrências surjam e acabam sendo presenciadas pelos pacientes, gerando um medo maior e um desequilíbrio psicológico mais acentuado, agravando os sintomas da ansiedade. E a ansiedade é uma resposta a qualquer grau de ameaça que a pessoa sinta. E além de todos os aspectos que eu já citei da UTI que podem gerar essa ansiedade, o fato dos pacientes estarem acamados, longe da família, ligados a aparelhos, tubos, gera uma alta tensão neles por estarem fora da sua rotina do dia a dia, totalmente dependente de pessoas estranhas. Isso atinge diretamente o equilíbrio emocional das pessoas, fazendo com que fiquem mais suscetíveis a se entregar à doença. Toda essa tensão faz com que o corpo entre em mecanismo de defesa e os sintomas da ansiedade começam a surgir. Taquicardia, dispneia, sudorese, tremores, comprometimento do sono, ficam agitados e agressivos. Muitas vezes eles têm que ser contidos porque começam a querer bater, arrancar os tubos, enfim. Isso interfere diretamente no tratamento primário, podendo até ser um fator que atue no tempo de internamento. Pode ser que isso prolongue o tempo de internamento do paciente.
O tratamento humanizado, ele é caracterizado pela qualidade das técnicas oferecidas e do relacionamento que a equipe multidisciplinar tem com os pacientes e seus familiares. Isso envolve diretamente o tratamento individualizado, que é também a base do conceito da auriculoterapia, priorizando a escuta atenta às queixas do paciente, com um olhar mais sensível para as questões humanas e não só focado na patologia em si. É buscar entender todo o ambiente em volta daquela pessoa, sua ligação com a família, a maneira como ele se comporta frente a toda essa situação nova que ele está vivendo dentro do ambiente hospitalar. É um olhar mais profundo, tratando a pessoa não apenas como mais um paciente doente, e sim como um ser humano que necessita de um cuidado e uma atenção mais especial naquele momento de maior fragilidade. Bom, a auriculoterapia é realizada através da estimulação de pontos do pavilhão auricular. No meu caso, eu vou usar semente de mostarda. Porque no pavilhão auricular tem diversos filetes nervosos e vasos capilares que atuam diretamente no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central remete aos órgãos afetados estímulos necessários para que os mesmos possam ter uma melhor resposta frente àquela patologia que está sendo apresentada. Entre os benefícios já citados do equilíbrio do corpo e da mente, ainda podemos considerar a técnica como sendo um tratamento coadjuvante de baixo custo, seguro e de fácil aplicação, sendo adaptado a qualquer ambiente que o paciente esteja. Sendo assim, eu vi a necessidade de levar essa técnica para um ambiente de UTI, onde não se tem tratamentos específicos para ansiedade, a não ser a medicação, e nós achamos que pode levar inúmeras vantagens ao paciente e uma melhor eficácia do tratamento da doença primária. Delimitação do tema, porque unidade de terapia intensiva. Em alguns estágios eu tive a oportunidade de acompanhar a rotina de uma UTI e me chamou muita atenção o fato de não se ter um tratamento alternativo para tratar os sintomas de ansiedade, senão a medicação. E sendo um ambiente hostil na visão dos pacientes, é fácil perceber que a maioria tem um elevado grau de ansiedade que acaba muitas vezes atrapalhando o tratamento e até mesmo prolongando o internamento. Eles ficam muito irritados, às vezes não deixam a equipe se aproximar, não querem fazer a fisioterapia, ficam puxando o tubo, puxando os fios que fazem o monitoramento. E eu achei que tratando isso poderia reduzir esses sintomas da ansiedade e facilitar tanto para o paciente quanto para a equipe multidisciplinar também. Então, a grande questão agora do nosso projeto é saber se realmente esses níveis de ansiedade vão ser capazes de ser reduzidos com o uso da semente, da auriculoterapia. E se isso vai ocasionar, vai trazer uma resposta secundária em diminuição de frequência cardíaca, pressão arterial, entre outros sintomas que a gente encontra nos pacientes que estão internados na UTI. Vamos às hipóteses, né? A hipótese nula é que a auriculoterapia reduz a ansiedade em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, que é o que esperamos com o trabalho. A hipótese alternativa é que ela não reduz a ansiedade ou que ela possa piorar essa ansiedade nos pacientes, que não seria o interessante nesse caso, né? Justificativa. Por que a auriculoterapia? Então, a auriculoterapia eu acho que entra bem nesse conceito de tratamento humanizado, porque a avaliação é feita de uma maneira diferente, você tem que parar e realmente escutar toda a queixa do paciente, toda a história dele com família, e
Então, eu acho que esse conceito de tratamento humanizado cabe bem dentro da auriculoterapia. É uma técnica adaptável ao local e às condições do paciente, não precisa ficar tirando o paciente do leito, mexendo muito. O custo é super baixo e tem um grande potencial de ação. Além da ansiedade, o tratamento com a auriculoterapia, ele tem um grande potencial também de reduzir as dores. E isso pode fazer com que diminua os sintomas da ansiedade do paciente também. Vai facilitar o trabalho da equipe multidisciplinar, que vai ter menos risco de apanhar do paciente e vai conseguir desenvolver seu trabalho de uma maneira melhor. E ela pode potencializar o sucesso do tratamento primário também. Então, o objetivo geral do trabalho é analisar os efeitos da auriculoterapia aplicada em pontos específicos, em pontos que ajudam a diminuir os sintomas da ansiedade. Nós vamos usar, a princípio, 3 pontos que serão iguais para todos, mas como a auriculoterapia é um tratamento individualizado, pode ser que um ponto ou outro seja acrescentado, dependendo da particularidade de cada paciente. Objetivo específico do trabalho. Nós vamos analisar o grau de ansiedade através da escala de Beck, avaliar sinais vitais e fazer uma analogia com os sintomas da ansiedade, identificar os pontos a serem estimulados de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Então, por isso, nós vamos fazer uma avaliação bem detalhada no início, na primeira consulta. Estimular os pontos que possam amenizar o quadro álgico do paciente. Analisar os efeitos da auriculoterapia sobre a homeostase corporal. E reavaliar o paciente e comparar se houve mudança comportamental e física de acordo com os dados obtidos no início do tratamento. Então, a ideia é fazer a cada semana uma reavaliação para a gente poder ir acompanhando a evolução do paciente. Tipo de delineamento do estudo é um estudo transversal, prospectivo do tipo antes e depois, porque ele descreve uma situação que está ocorrendo em determinado momento, no caso, o internamento do paciente na UTI, e é representado pela ansiedade que isso gera nos pacientes. O trabalho já foi submetido ao comitê de ética, estamos aguardando a resposta. E a população a ser estudada são os pacientes que vão estar internados em unidade de terapia intensiva dentro de alguns critérios que eu vou estar citando a seguir. Os critérios de inclusão para participar do estudo é estar internado em unidade de terapia intensiva, serem capazes de responder ao questionário da escala de Beck, ficando entre 14 a 63 pontos, e atingir entre 13 e 15 pontos na escala de Glasgow. Quando os pacientes não tiverem como falar, responder oralmente o questionamento, nós vamos usar placas com números para que eles possam estar indicando e a gente poder fazer a soma dos pontos. Os critérios de exclusão. Pacientes com perspectiva de alta em curto prazo, nós vamos conversar com a equipe médica. Pacientes com quadro de infecção generalizada, comatosos, que não conseguem responder ao que a gente precisa, os questionários que a gente precisa. Os que ficarem abaixo do score de 14 pontos da escala de Beck e os que ficarem abaixo de 13 pontos da escala de Glasgow. Para os critérios de descontinuação, em casos de óbitos, piora do quadro clínico evoluindo para o coma, e caso haja transferência de hospital ou altas repentinas por algum motivo. Então, para iniciar a coleta de dados, nós vamos pegar os pacientes selecionados e um membro da família que seja responsável pelo paciente, explicar todo o procedimento, como que vai ser feito, quanto tempo vai durar, todos os riscos e benefícios, e só depois de tudo isso, de toda a explicação, a coleta de dados vai ter início através do preenchimento dos critérios de elegibilidade, que também vai ser preenchido pelo paciente, e eles vão ter que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido para que a gente possa dar início ao tratamento. Os instrumentos utilizados. Nós vamos usar a escala de Beck,
que é uma escala sintomática composta por 21 itens, que tem como objetivo mensurar o grau de ansiedade. Essa escala foi validada no Brasil já em 2001, sendo interpretada de acordo com a pontuação que a pessoa atinge, podendo ser de 0 a 63, onde 0 a 13 é um grau mínimo de ansiedade, de 14 a 19 um grau leve, de 20 a 28 moderado e de 29 a 63 grave. Para o nosso estudo, nós vamos usar a partir de 14 pontos. A gente vai selecionar esses pacientes para estarem participando do nosso estudo. E a escala de Glasgow, que é usada para mensurar a gravidade de lesões cerebrais, sendo a pontuação de 3 a 8 trauma grave, 9 a 12 trauma moderado, de 13 a 15 trauma leve, que serão os pacientes que estaremos selecionando também para participar do nosso estudo. Os benefícios: contribuir para o alívio dos sintomas da ansiedade do paciente, agregando ao tratamento da doença primária. Elencar mais uma opção de tratamento que integrem as práticas de atendimento humanizado com um baixo custo. Os riscos são mínimos, porque dentro da UTI a gente já tem todo um cuidado de esterilização dos materiais, então os riscos se tornam mínimos. Mas pode acontecer que algum paciente tenha rejeição ao material, à semente de mostarda, ou até mesmo ao próprio esparadrapo que vai ser utilizado, mas isso pode ser rapidamente identificado pela equipe multidisciplinar da UTI e corrigido rapidamente também, não causando perigo algum ao paciente. O estudo vai ser comparado com as avaliações iniciais. Como eu falei, a gente vai reavaliar toda semana o paciente, vamos colocar esses dados em gráficos e tabelas para a gente poder fazer um comparativo e analisar a eficácia do tratamento. Bom, a coleta de dados era para começar em julho e até outubro, porém, com essa pandemia, não sabemos se vamos poder dar continuidade, mas se tudo permanecer igual, a gente vai se adaptando e vamos começar quando tudo estiver liberado e menos arriscado para todo mundo. O orçamento do projeto é baixo, assim, porque os materiais têm um baixo custo, mas de material permanente seriam R$ 207,30 e material de consumo 511, que totaliza R$ 718 mais ou menos. E daí só as referências, algumas referências que eu usei para montar os slides e fazer essa apresentação. E acho que é isso. Então era isso, acho que eu consegui passar um pouquinho do trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês. E espero que a gente possa estar junto muito em breve, né? Apresentando cara a cara, que fica melhor, eu acho. Pronto.